Um dos maiores sucessos da religião evangélica é justamente organizar a vida das pessoas. E aqui agora eu estou falando evangélica, inclusive no sentido que envolve pentecostalismo, tudo, né? É organizar a vida das pessoas e organizar inclusive a vida dos jovens. Muito bom ver o não cristão falando sobre isso, né? Vamos conversar mais sobre isso aqui. Só vai, me apoia aí, né? Se inscreve no canal, deixa seu like aí, aciona o sininho e no final do vídeo deixa seu comentário, hein? O que você achou do assunto. Vamos lá! Os jovens são loucos por alguém que organize a vida deles. E não te impressionou o fato dela ter 3 milhões de seguidores? A gente não sabe qual que é a denominação dela, mas de qualquer forma, 3 milhões de seguidores é uma coisa impressionante. Veja, 3 milhões de seguidores quer dizer que o conteúdo que ela posta atrai provavelmente jovens como ela, né? A mensagem, veja, ela é uma menina jovem, bonita, que fala bem, que parece estar num ambiente socialmente seguro, certo? E, portanto, esses jovens se identificam com ela, alguns deles talvez sejam até evangélicos, outros possivelmente virão a sê-lo, mas está na hora, principalmente da inteligência pública, parar de olhar para os evangélicos como um bando de idiotas e entender que eles entregam alguma coisa de concreto para a vida das pessoas. Aqui... Velho, eu acho muito bom ver o não cristão falar sobre isso. Porque normalmente quando a gente vai conversar sobre o cristianismo, sobre os evangélicos e tudo mais, normalmente tem que ser alguém do nosso meio, porque hoje, infelizmente, estranho, mas infelizmente tá um preconceito muito grande sobre os evangélicos. Eu não gosto bem do termo evangélico, eu prefiro o termo cristão. O evangélico me parece mais uma caricatura, vira uma caricatura, sabe? Mas hoje em dia parece que tem um preconceito muito grande. Antigamente, 40 anos atrás, 30 anos atrás, tá bom que eu era criança, mas eu ouço, as pessoas são mais velhas que eu. 30, 40 anos atrás você falava, fulano é crente, era digno de respeito, você sabia que era uma pessoa honesta, uma pessoa rígida em sua disciplina e tudo mais, era uma coisa respeitosa. Hoje, como você fala assim, fulano é crente, fulano é da igreja, nem todo mundo acha mais agora esse negócio relevante, sabe? Antigamente você ia para uma entrevista de emprego, você falasse que você era cristão, tinha uma diferença se a pessoa simpatizasse com aquele tipo de perfil. Hoje em dia, mas isso é culpa dos falsos cristãos. Isso não é culpa do cristianismo, dos evangélicos. Isso é culpa dos falsos cristãos. E convenhamos, tem gente falsa em todo lugar. Ou você vai me dizer que só tem gente falsa agora no meio cristão, no meio evangélico. Tem gente falsa em todo lugar. Todas as religiões tem um falso seguidor, o falso religioso. Na política tem os falsos moralistas, os falsos bons samaritanos. Todo lugar tem. Na família não tem aquela pessoa que é o falso, que finge que é gente boa, mas por trás apunhala o pessoal da família. Nos amigos, na roda de amigos, não tem aquele falsinho, aquele venenoso, aquela pessoa venenosa. Então, as pessoas hoje estão com esse preconceito sobre os cristãos. Tem gente que fala até sobre cristofobia. Não sei se está nesse nível, mas tem lugar que se eu falar o nome, se algum lugar que você falar sobre alguém da igreja, sobre cristão, eu vejo a pessoa entortando o nariz. Eu vejo pessoa pronta, com a língua pronta para destilar veneno sobre os cristãos. Eu só posso parar para pensar em uma coisa. Ou essa pessoa foi manipulada por outras, com conteúdos aí que tenham enchido a cabeça da pessoa de besteira, ou essa pessoa passou por uma experiência muito ruim e ela interpretou que todos os cristãos são assim, o que é uma besteira. Mas os falsos cristãos realmente são uma epidemia. E até nós, dentro da igreja, que nos esforçamos em seguir verdadeiramente os ensinos de Cristo, as escrituras sagradas, até nós nos esforçamos em tirar o véu dos olhos das pessoas para que elas enxerguem e essas pessoas possam ser até às vezes banidas do nosso meio.
E nós tentamos até combater os ensinos falsos, os falsos profetas. Não com mimimi, bate-boca de porque eu não concordo, de não concordar com você, eu não gostar da sua postura. Não, são posturas e ideologias contrárias à Bíblia, de fora da Bíblia, coisas que rebatem, fazem choque com a própria Escritura Sagrada. O que, óbvio, se bate de frente é uma blasfêmia, é uma heresia, é um ensinamento que tem que ser combatido. Nós de dentro da igreja fazemos isso, mas quem está fora olha para esses falsos cristãos e acham que todos nós somos assim. Oh, meu Deus. E então acabam nos achando. Chama os evangélicos são um bando de idiotas. Os cristãos não servem de nada. Os cristãos são fundamentalistas. Os cristãos, nossa, somos preconceituosos. Olha, não concordar com a opinião, não concordar com algo que você faça e deixar isso claramente explicado, não é ser preconceituoso. Preconceituoso é te tratar mal com discriminação e fazer jus de você por causa disso. Mas se você comete algo o que nós acreditamos, a palavra de Deus, a Bíblia, se lá está escrito que algo é pecado e não deve ser praticado, nós vamos sim afirmar que isso é pecado e não deve ser praticado e que você está errado. E óbvio, quando nós praticarmos, vamos também dizer que estamos errados sobre aquilo, vamos nos arrepender e buscar deixar aquilo. Agora, o mundo cristão influencia muito sim a sociedade e o verdadeiro cristianismo influencia positivamente. O mundo cristão ajuda no controle das próprias pessoas. O nosso próprio ensino, o que temos de ensino dentro da doutrina cristã, a questão do amor ao próximo, fazer o próximo que você deseja que seja feito para você, o respeito, o esforço em, se você vai trabalhar, se você vai fazer algo para alguém, você fazer com seu esforço real, não fazer corpo mole, respeitar a família, respeitar os pais. Nós não fazemos apologia à droga, somos contra o uso de drogas, o que óbvio que isso vai ter influência positiva para a sociedade. Somos a favor que a justiça seja aplicada sobre aqueles que têm problemas com a justiça, aqueles que cometem crime. Óbvio, acreditamos e seguimos acreditando e ensinando sobre a honestidade, sobre a sinceridade, a humildade de coração. Esses são ensinos cristãos verdadeiros. E isso influencia a sociedade. E nós temos alta preocupação com os jovens, pois os jovens são a base da sociedade, porque eles se tornarão, são os futuros adultos, os que vão ser maioria na sociedade, os que vão ter mais voz, os que vão ter mais poder na sociedade. E nós queremos que essas pessoas, óbvio, sejam a base e sejam a sustentação da sociedade. E nós trabalhamos arduamente, quando eu falo nós cristãos como todos, não com X denominação, como todo, trabalhando de forma conjunta. Trabalhamos para poder fazer regeneração de degenerados, são pessoas, morador de rua drogado, são dependentes químicos, tem clínicas que são apoiadas por igrejas que fazem a recuperação dessas pessoas, sem nenhum tipo de custo para a família. Tem muitas clínicas ligadas à igreja que recebe doação da igreja e precisa de doação também das pessoas para poder continuar fazendo trabalho. Tem também ajuda para apoio a morador de rua, levando alimento, levando roupa, levando itens de cuidados básicos, seja sabonete, sabão, creme dental, escova de dente. Então, ajuda com morador de rua, ajuda em pessoas com necessidade, famílias carentes, que pode ser numa comunidade ou não, pode ser em qualquer bairro, em qualquer lugar. Muitas igrejas fazem ajuda a famílias carentes. Tem famílias que recebem cesta básica da igreja. Mas sabe qual é a questão? Que talvez você que possa estar vendo o vídeo nem saiba? É que a gente não faz isso para poder aparecer. A gente não faz isso para poder aparecer. E se você vê alguém fazendo isso para aparecer, tem algo errado. Se alguém fizer isso, tem algo errado. Porque o que seguimos na Bíblia é: o que a mão esquerda fizer, que a direita não saiba. O que a mão direita fizer, que a esquerda não saiba. É fazer isso de coração, não esperando receber algo em troca. Não esperando glória, porque acreditamos que qualquer glória, qualquer agradecimento real, seja feito realmente a Deus, seja feito direcionado a Deus. Nós não queremos nos encher de ego, não queremos nos encher o coração como se nós fôssemos a força motriz, como se nós fôssemos a essência real do bem. Não, nós nos enxergamos como ferramentas usadas por Deus. E se a gente vai fazer uma ajuda para alguém, a gente não tem
por que e nem deve ficar promovendo. Olha, a igreja tal foi lá fazer doação na rua, tirar foto, postar na internet. Não, a gente não tem esse tipo de interesse. Então você não sabe, mas nós fazemos isso muito. Nós fazemos isso em muitos lugares do Brasil e do mundo. Nesse momento, tem pessoas da igreja, missionários que estão na África, ajudando a cuidar de pessoas que estão em estado de miséria. Então, se você diz que o pessoal da igreja nunca fez nada, a primeira pergunta que deveria fazer é: você já foi na África ajudar alguém necessitado? Ah, mas não é só na África que tem. Sim, aqui no Brasil também tem pessoas da igreja ajudando pessoas necessitadas, pessoas que precisam, pessoas que estão na rua, pessoas que têm casa, mas que não têm o que comer. Você faz isso? Então, se você não faz, mas do que você está falando então? Se você faz, ótimo, continue fazendo. O pessoal da igreja também está fazendo. Então, como o Pondé fala aí, então, a ação dos cristãos, os cristãos comunidade, os cristãos estão fazendo muita coisa na sociedade, só que nós não ficamos promovendo isso, não ficamos mostrando as claras para todo mundo e não temos interesse de fazer isso. Não temos. Se você nunca viu, mas quer ver, procure então uma igreja, procure sobre ações sociais que ela possa estar fazendo e participe. Participe. Ao invés de só ficar dizendo que igreja engole dinheiro. Óbvio que tem lugar, como eu falei no começo, tem falsos cristãos aí que estão fazendo todo tipo de coisa errada, infelizmente. Mas estão dando mais voz e mais manchete para eles do que para os verdadeiros cristãos. E isso é uma lástima. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado de alguma forma, certo? Deixa aí seu comentário sobre o assunto, o que é que você acha. E vou pedir de novo seu apoio. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like e vamos para a próxima.